Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a rádio que toda a família pode ouvir, programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra A Gênese. Hoje, eu, André Monteiro, aqui com você, amigo ouvinte internauta, nós vamos reiniciar o nosso estudo. Capítulo 18, os tempos são chegados, o item 16, os sinais dos tempos. E lembrando que no último programa nós trouxemos aqui a perspectiva de Kardec sobre a felicidade. Já vemos construindo esse pensamento de Kardec, que ele traz a necessidade de desenvolvermos a fraternidade e a solidariedade, o senso comum, o senso coletivo, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e mais fraterna. E ao mesmo tempo ele vai dizer que essa solidariedade e essa fraternidade, elas só efetivamente existirão de uma forma concreta se elas forem baseadas numa fé, mas uma fé inabalável e uma fé racional, não uma fé cega. E ele coloca, né, que essa fé tem como princípio fundamental que todos nós vamos aceitar a existência de Deus, a alma, o futuro, o progresso individual indefinido e a perpetuidade das relações entre os seres. Ou seja, Deus e seus atributos, né, a certeza da existência de Deus, a imortalidade da alma, lei de ação e reação, lei de reencarnação, pluralidade das existências, né, pluralidade dos mundos habitados. Kardec coloca isso. Quando a gente descobre isso, o universo, quando a gente descobre que nós vamos percorrer o universo, a gente vê o quão pequeno é a nossa dificuldade de hoje. É interessante ele coloca isso. Quando o espírito se reconhece nesses princípios, né, ele descobre que o universo é todo dele, que ele pode percorrer o universo. E o universo é ilimitado, né, amigo ouvinte internauta? Olha que maravilha essa informação que o Espiritismo traz para nós através desse texto aqui de Allan Kardec. Agora, no item 16, Kardec diz o seguinte: o progresso intelectual realizado até o presente nas mais largas proporções é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Mas sozinho ele é impotente para regenerá-la. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, ele utilizará sua inteligência e seus conhecimentos em proveito de suas paixões e de seus interesses pessoais, razão porque ele os aplica no aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e destruí-los. Então vejam que interessante aqui, esse primeiro parágrafo. Nós vamos fazer aqui uma pausa na nossa leitura. Então Kardec diz que já há um progresso intelectual realizado até o presente, nas suas mais largas proporções. E ele diz que isso é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. É como se a gente tivesse ali progredido, né, saído da fase da infância para uma adolescência, digamos assim. Mas ele diz que esse progresso intelectual sozinho, ele é impotente para regenerar, para fazer essa transição planetária que nós precisamos, que é sair do mundo de provas e expiações para os mundos regenerados. Ele diz que só o progresso intelectual a gente não consegue avançar, porque ainda nos utilizamos desses conhecimentos para, digamos assim, fins que não vão auxiliar a coletividade como um todo, mas muitas vezes, ao contrário,
para fins pessoais. Ele coloca até o orgulho e o egoísmo, que nós, ainda dominados pelo orgulho e pelo egoísmo, nós nos utilizamos desse progresso intelectual, que é o primeiro via de regra que a gente vai atingir, para, digamos assim, fazer conquistas que não mais privilegiem a sociedade, a humanidade como um todo. E nós temos vários exemplos do que Kardec disse, acontecendo até atualmente. Nós podemos citar as guerras como avanços tecnológicos. Alguém desenvolveu alguma tecnologia ali para as bombas, para os equipamentos que vão ser utilizados, mas com um fim de destruição. Com um fim que não seria um fim útil. Baseado no quê? No egoísmo e no orgulho. Os benfeitores espirituais, lá em O Livro dos Espíritos, eles perguntam, né, qual é a raiz, qual é a origem de todo o mal, de todas as paixões e os vícios. Está lá no capítulo que fala das paixões e dos vícios nas leis morais. E os benfeitores vão responder, Kardec pergunta, né, qual é a origem de toda a tua base, de todas as paixões e todos os vícios? E os benfeitores vão responder a Kardec que a origem está no egoísmo, no orgulho. Ou seja, todo mal que a gente presencia, todo mal que a gente experimenta, ele tem como base o orgulho, o egoísmo. É a gente pensando muito mais em nós do que no nosso semelhante. É aquela necessidade de uma satisfação imediata e individual em prejuízo de uma coletividade. Então nós vemos isso nas guerras, nós temos até o exemplo do avião. O avião, uma descoberta, né? uma invenção que era utilizada para auxiliar ali o transporte, para unir as nações de uma forma mais rápida, e ele acabou sendo utilizado na guerra, principalmente na Segunda Guerra Mundial. Então uma questão assim, bem delicada, né? E a gente até sai também desse contexto, dessas grandes invenções, da ciência, da utilização equivocada da ciência para produzir um mal em grande escala, e trazendo até para exemplos mais próximos de nós, de pessoas que se utilizam da sua inteligência, às vezes para aplicar um golpe, né? Hackear, a pessoa ali é muito inteligente, tem uma capacidade na tecnologia da informação, e ela cria mecanismos ali para invadir o computador de outra pessoa, o celular, roubar as senhas, fazer fraude nas contas. Tudo isso é inteligência que a pessoa tem, mas que ainda dominada pelo egoísmo, pelo orgulho, ela se utiliza de uma forma equivocada dessa inteligência e, ao invés de auxiliar, ela prejudica. Pela lei, pela imortalidade da alma, a gente sabe que isso é temporário. Que essa mesma pessoa que se utiliza da sua capacidade intelectual para prejudicar um semelhante, seja individualmente ou a coletividade, que ele vai reencarnar em algum momento e ele vai reparar aquele mal, aquele erro que ele cometeu. Isso é fato, ele vai compensar o universo com uma outra, e aí quando Pedro diz, né, primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre uma multidão de pecados. Se ele se utilizou da sua inteligência para fazer o mal, ele vai ter que se utilizar em algum momento, ele vai se conscientizar disso. Então, num primeiro momento, ele para, em alguma fase das suas existências, ele vai, digamos assim, a sua consciência vai alertá-lo de que ele não pode mais continuar naquela prática equivocada, e em seguida ele entra na fase da reparação, que é compensar, que é refazer aquilo que ele fez de errado. Se utilizou mal a palavra para iludir, para enganar, contou uma mentira. As pessoas muitas vezes têm magnetismo, às vezes principalmente naquelas pessoas que estão em postos de destaques na nossa sociedade, que elas possuem um magnetismo, que aquilo que ela vai falar, as pessoas vão, infelizmente, né, a gente deveria pesquisar, fazer o controle universal, que Kardec diz, mas, via de regra, a pessoa vai tomar aquela informação ali,
aquela passagem, aquele pensamento, como se fosse uma verdade absoluta. Porque quem está dizendo tem esse magnetismo, impressiona. E se ele falar alguma coisa, usar mal essa possibilidade que ele tem, aí é lógico que existe o dolo e a culpa, né? Fez sem querer ou fez por querer. Depende. Como vai ser a forma que ele vai reparar aquilo. Mas sendo por mal, sem querer ou por querer, ele vai ter a necessidade, independente, né, de ser sem querer ou por querer, ele vai ter a necessidade de reparar, de usar bem aquela faculdade que ele tinha. Porque nós somos dotados, a inteligência é uma faculdade inerente ao espírito. É uma faculdade que nós temos. E toda a faculdade, ela é utilizada, deveria ser para o nosso progresso. Ela é uma faculdade concedida por Deus para que a gente utilize em nosso próprio benefício e em benefício do nosso semelhante, mas nunca para prejudicar o nosso semelhante. Então ele diz que a inteligência sem uma moralidade construída também pode levar, uma intelectualidade pode levar o homem a fazer coisas erradas. Emmanuel diz isso em suas obras, né? Que o progresso, a evolução, ela é um instrumento de duas asas, né? Em uma asa é a asa da inteligência e na outra asa é a asa da moralidade, da evolução moral. E que um pássaro não consegue voar só batendo uma asa, né? Ele precisa, para alçar voo, bater nas suas duas asas. Então, e ter equilíbrio com isso, criar um equilíbrio para isso. Amigo ouvinte, nós estamos fazendo o estudo da obra Gênese, capítulo 18, os tempos são chegados, no item 16, os sinais do tempo. Então, ele continua aqui, né? Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer com que reine a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. É ele que derrubará as barreiras entre os povos, que fará cair os preconceitos sociais e calará os antagonismos de seitas, ensinando os homens a se olharem como irmãos, chamados a se auxiliarem mutuamente e a não a viverem à custa uns dos outros. É ainda o progresso moral, secundado aqui, ou seja, sustentado, ajudado aqui pelo progresso da inteligência, que unirá os homens numa única crença, estabelecida sobre as verdades eternas, não sujeitas à discussão e por isso mesmo aceitas por todos. Vejam que interessante aqui, amigo ouvinte. Então, Kardec diz que para que a gente atinja o progresso, para que a gente atinja a felicidade aqui na Terra, é preciso que haja o progresso moral, não apenas o progresso intelectual. Então, é uma asa realmente, né? São as duas asas que nós precisamos. A gente vai precisar, além do progresso intelectual, do progresso moral. É por isso que é muito importante nós auxiliarmos na educação dos nossos filhos, dos nossos jovens, não apenas sustentar na necessidade, se basear na necessidade de boas escolas que vão trazer conhecimento intelectual para ele, mas que a gente possa também sustentá-los nas escolas espirituais. Dar essa sustentação da evangelização, seja em que religião for. Na católica, através do catecismo, se você é católico, coloque o seu pequeno no catecismo, que ele tenha, e aí muitas vezes a gente estuda ali o catecismo, né? Estuda aquele período e depois não estuda mais. Os círculos bíblicos, né? Liturgia, os círculos de liturgia da igreja, fazer parte desses grupos que estão ali estudando a Bíblia. Isso é muito importante.
E nós, espíritas, também não nos afastarmos do estudo, porque o estudo é contínuo. Ler o Livro dos Espíritos uma vez, vamos ter que continuar lendo para sempre, porque toda vez que a gente lê, é algo que a gente não tinha percebido naquela outra leitura, e que a gente vai perceber agora. E já temos uma outra forma de ver. Lembrando que é sempre bom fazer, tem as nossas leituras individuais, mas que a gente também possa ler e estudar em grupo, que é a forma que a gente tem de trocar ali informações, que às vezes a gente tem uma percepção, ou aquela percepção está correta, ou se estiver incorreta, alguém vai nos auxiliar, nós vamos trocar ali, entendi isso, eu falo assim, não, mas eu já entendi dessa forma, e aí a forma como cada um entendeu vai construir um raciocínio melhor. Então precisamos sempre do estudo, da evangelização, principalmente dos nossos filhos, dos nossos mais jovens. A gente luta tanto para que eles tenham boas escolas, que eles possam buscar um sucesso profissional, mas é importantíssimo que esse sucesso profissional seja alcançado de uma moralidade, num conhecimento de que Kardec, que nós estudamos nos programas anteriores. Precisamos ser solidários, precisamos ser fraternos, e essa solidariedade e essa fraternidade, ela só acontece se tivermos uma fé. Não é ter uma religião, é ter uma fé em Deus. Estudamos aqui as questões da nossa visão de Deus, um Deus único, um Deus que é Pai de todos. Aí nós vamos conseguir nos enxergar como irmãos e buscar uma fraternidade nessa irmandade, nos vermos como irmãos. Um irmão que se ama não prejudica o outro. Muito pelo contrário, auxilia, ajuda. Então é esse progresso que o Espiritismo veio alavancar, trazendo muito da questão moral. Trouxe questões científicas para nós analisarmos, sim, a nossa relação com o mundo espiritual, sim, mas é a base. O que nos interessa atingir é desenvolver essa moralidade. Sem a moralidade, não vamos, Kardec está colocando aqui, o progresso moral secundado, é ainda o progresso moral secundado aqui pelo progresso da inteligência, que unirá os homens numa única crença. Ou seja, podem existir diversas religiões, mas todas elas vão chegar nessa crença. Deus é único, imortalidade da alma, pluralidade das existências, pluralidade dos mundos habitados, lei de reencarnação, lei de ação e reação. Todas essas crenças serão parte das demais religiões. E nesse contexto, a gente se enxergando dessa forma, seremos mais fraternos, seremos mais solidários, porque o progresso moral está, digamos assim, tornando essa possibilidade real. Vamos atingir com essas práticas, é uma coisa que é intrínseca, é uma coisa que uma está relacionada com a outra. O progresso moral, quando a gente, estamos progredindo moralmente, é porque já somos mais solidários, é porque somos mais fraternos e porque temos uma fé inabalável. Somos solidários, somos fraternos, temos uma fé inabalável, estamos progredindo moralmente. Elas estão assim, elas caminham juntas, né? Uma se relacionando com a outra. Mas precisamos ter essa fé, ter essa crença, colocar em prática essas propostas que Kardec traz para nós. E aí ele finaliza, né? A unidade da crença será o laço mais poderoso, o mais sólido, fundamento da fraternidade universal, destruída em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver no próximo os inimigos, que é preciso evitar, combater, exterminar, em vez de irmãos
que é preciso amar. Então vejam que esse Kardec já discorre aqui, já reflete para nós que essa divisão em religiões, em castas, em seitas, é uma forma de destruir a sociedade, de, digamos assim, obstar o nosso progresso moral. Toda vez que a gente se vê diferente, melhor do que alguém, seja em questão de raça, cor, religião, opção sexual, o que seja, isso é uma forma de certeza que ainda temos uma inferioridade a ser trabalhada. Toda vez que nós nos vemos nessas discussões, preconceito, racismo, homofobia, seja o que for, é sinal que ainda temos algo a ser resolvido, a ser trabalhado. São questões que a gente precisa avaliar. Muitas vezes somos muito inteligentes, nós vemos isso. Pessoas inteligentes, pessoas muito dotadas, mas que ainda carecem de uma bondade, de uma benevolência, de uma indulgência em seus corações. Que aí esses sentimentos, eles ainda não habitam. Ainda estão ali, digamos assim, muito travados por conta do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Então Kardec, ele condiciona a felicidade através do progresso moral. E esse progresso moral e essa felicidade, que é uma caminhada intrínseca, eles dependem da solidariedade, da fraternidade, e que para atingirmos isso dependemos da fé. Então o primeiro caminho que a gente tem que atingir, que a gente tem que percorrer, é a fé. Buscar essa fé inabalável dentro de nós, né, que está dentro de nós. Essa certeza, essa fé no futuro. Então a fé no futuro, há um capítulo em um evangelho que ele diz que a fé no futuro dá ao homem uma fé inabalável no porvir. Salvo engano, é o capítulo 2. Ponto de vista futuro, a realeza de Jesus, um desses dois itens que os benfeitores e Kardec vão colocar para nós, que essa fé no futuro, a certeza que ele tem, né? A fé no futuro dá uma certeza para ele no porvir. É como se ele subisse, né, em um topo, ele faz essa analogia, é como se você comparasse aquele que não tem fé, aquele que não acredita em Deus, que não tem fé no futuro, que não acredita na imortalidade da alma, pluralidade das existências, lei de ação e reação, lei de causa e efeito, lei de reencarnação. Esse que não acredita nisso é como se ele estivesse lá embaixo, olhando, né, o horizonte com um monte de obstáculo à sua frente. Mas aquele que já acredita no futuro, tem certeza de Deus, certeza da imortalidade da alma, desses princípios que nós estudamos, nesses itens, é como se ele subisse o topo da montanha. E vai ter a visão mais alargada. Quanto mais ele sobe, quanto mais ele se eleva, mais ele aumenta a perspectiva de visão dele. Quanto mais ele vai subindo, e cada subida é um princípio novo que está sedimentado em nós, desses que nós estudamos. Deus, imortalidade da alma, perpetuidade, né, das relações com os seres, ou seja, desencarnou um ente querido, mas você sabe que lá na frente, numa outra existência ou no mundo espiritual, você vai reencontrá-lo, porque é um espírito amigo, é a parentela espiritual, que não está restrita só às relações, às ligações do corpo físico. Então tudo isso faz com que a gente se eleve. E nesse contexto, a partir do momento que isso vai acontecendo, nós também vamos nos elevando do ponto de vista moral. E aí a felicidade começará a germinar entre nós.
Mas, amigos ouvintes, nós chegamos ao final do programa de hoje, desejando a todos muita paz em seus corações e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós damos continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Agora já, como sabemos, estudamos juntos no capítulo 6º da segunda parte, no qual o nosso querido codificador Allan Kardec nos apresenta a trajetória dos espíritos por ele classificados como criminosos arrependidos. Nós estamos estudando o caso, a trajetória, a história de Jacques Latour, como nós sabemos, um criminoso, um assassino, que foi condenado pelo júri de Foix, executado pela guilhotina em setembro de 1864. É aquele caso que nós estamos recapitulando juntos, do espírito que foi a Bruxelas para manifestar-se, aproveitando a oportunidade, como ele próprio declarou, a oportunidade da presença de Allan Kardec lá em Bruxelas, numa reunião singela de 7, 8 pessoas. Ao longo dos nossos estudos, nós vimos a transformação moral ocorrida na intimidade do espírito Jacques Latour. Nós vimos ao longo dessa trajetória como ele transitou daquela comunicação algo violenta até lá em Bruxelas para o comedimento, a reflexão e até os conselhos, preciosos conselhos, porque nos foram trazidos pela autoridade de quem viveu muitas questões. Nosso destaque, evidentemente, é o caso de ele ter se manifestado a respeito da consequência de ele não ter sido envolvido, atingido por políticas públicas na área de educação. Ele disse, à mesa mediúnica naturalmente, pudessem ver-me os culpados da terra e ficariam apavorados das consequências de seus crimes, desses crimes que, ignorados dos homens, são, no entanto, vistos pelos espíritos. Como a ignorância fala alto neste particular, como a ignorância, disse ele, é fatal para tantas pessoas. Que responsabilidade assumem os que recusam instrução às classes pobres da sociedade? Acreditam que com polícia e soldados se previnem crimes. Que grande erro! Palavra de um criminoso à mesa mediúnica. E esse mesmo criminoso, agora já arrependido, completamente transmutado neste ser que é capaz de fazer observações, meditações, reflexões preciosas a respeito da trajetória de todos nós espíritos, ele fala ainda sobre, nessa reflexão a respeito da injustiça de não se dar às classes pobres a porteira,
o horizonte, a porta para a educação, ele afirma ainda, Jacques Latour afirma ainda, fazendo uma crítica à justiça e ao sistema penal. Ele afirma que a justiça do homem é falha. Manda um homem com falha passageira para a prisão, que é foco de perversão, de onde sai corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Ele diz isso com base na sua experiência no século XIX em França. Ainda hoje, lamentavelmente, nós vemos as mesmas questões persistirem no sistema penal e judiciário, porque ele diz que a justiça dos homens é falha, manda um homem com falha passageira, ele quer dizer de menor monta, porque aí a justiça falha porque não observa a gradação das faltas para fazer o que os especialistas chamam de dosimetria da pena, porque então aplicam, segundo o nosso Jacques Latour, a mesma punição para faltas diferentes em gradação diferente. E então ele diz que o homem vai para a prisão, que é um foco de perversão, de onde sai corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Aqui, evidentemente, ele está falando da corrupção. Ele sai corrompido, o preso. Corrompido porque a corrupção é propiciada pelos equívocos anteriores do sistema jurídico penal, diz Jacques Latour. E acrescenta, ao sair, mesmo com boa índole, está falando do prisioneiro que sai vencida, cumprida a sua pena. Ao sair, mesmo com boa índole, portas fechadas para ele. Naturalmente, aqui ele se refere à sociedade despreparada para receber os criminosos. É uma sociedade que sabe que o sistema penal não corrige, mas não trabalha a renovação do próprio sistema. Então, consequentemente, diz Jacques Latour, a miséria leva o ex-presidiário aos extremos. Ele, então, despreza seu semelhante, chega mesmo a odiá-lo, perde a noção do bem e do mal, porque foi repelido e, consequentemente, ele rouba, mata e é executado, diz Jacques Latour. E isso tudo, quando ele despreza o seu semelhante, odeia o seu semelhante, perde a noção do bem e do mal, por ter sido repelido, ele rouba, mata e é executado. Isto tudo alimenta a miséria e o crime, segundo ele. Declara ainda, agradecendo a Deus, que na encarnação seguinte empregará também toda a sua inteligência, aqui a expressão de Jacques Latour, inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Diz ele ainda, obrigado a vós, que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes. Ele está dizendo no passado. Mas o de uma alma angustiada, que agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Jacques Latour. Aliás, ele assina apenas Latour neste momento. É sob esta perspectiva que nós vemos que o momento dessa transformação que nós vemos aqui, na verdade não foi num momento, foi um processo, e nós acompanhamos juntos aqui com todo o respeito e naturalmente com todo o interesse para aprendermos, e aprendemos muito com o depoimento, a trajetória e as reflexões de Jacques Latour. Ele dá ainda uma quinta comunicação, mais tarde, e o médium de Bruxelas, o mesmo que recebera aquele primeiro
ditado aquela primeira comunicação, quando ele ainda estava violento. E então, este mesmo médium de Bruxelas, mais tarde, obteve o seguinte recado, ou a seguinte comunicação: nada mais receeis de mim, que estou tranquilo, em que pese ao sofrimento que ainda tenho. Vendo o meu arrependimento, Deus teve compaixão de mim. Nós lembramos que o arrependimento é passagem obrigatória para a recuperação do próprio ser, da própria criatura. Continua Jacques Latour. Agora sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a enormidade dos meus crimes. Mas é exatamente por causa disso que ele está pronto para se renovar. Continua Jacques Latour. Bem aconselhado na vida, eu não teria jamais praticado todo esse mal. Mas, sem repressão, quer ele dizer, sem limites e sem a porta aberta da educação, ele diz: obedeci cegamente aos meus instintos. Se todos os homens pensassem mais em Deus, ou antes, se nele acreditassem, tais faltas não seriam cometidas. Nós vemos aqui como está completamente modificado o espírito Jacques Latour, e é o que acontece com muitos dos nossos irmãos que conversam conosco à mesa mediúnica e que também transitam de uma situação mais grave para esse entendimento mais profundo, porque abre esse entendimento, abre os horizontes de compreensões mais largas para horizontes mais altos para o ser vencer a si mesmo. Continua Jacques Latour. Falha é, porém, a justiça dos homens. Uma falta muita vez passageira leva o homem ao cárcere, que não deixa de ser um foco de perversão. Acabamos de comentar isso. Daí, sai ele completamente corrompido pelos maus exemplos e conselhos. Dado, porém, que a sua índole seja boa e forte, para se não corromper, ainda assim, de lá saído, ele vai encontrar fechadas todas as portas, retraídas todas as mãos, indiferentes todos os corações. É impossível, ao lermos e ouvirmos essa comunicação de Jacques Latour, nós ficarmos indiferentes diante de tanta emoção aqui trazida em função do sofrimento retratado por Jacques Latour. Que lhe resta, pois, indaga ele? O desprezo, a miséria, o abandono e o desespero, se é que o assistem boas resoluções de se corrigir. Então, a miséria o leva aos extremos, e assim é que também ele se toma de desprezo por seus semelhantes. Assim é que o odeia e perde a noção do bem e do mal, por isso que repelido se encontra a despeito das suas boas intenções. Para angariar o necessário, rouba, mata, às vezes, e depois o executam. Meu Deus, ao ser presa novamente das minhas alucinações, sinto que a vossa mão se estende por sobre mim. Sinto que a vossa bondade me envolve e protege. Obrigado, meu Deus. Na próxima existência, empregarei toda a minha inteligência no socorro aos desgraçados que sucumbiram, a fim de os preservar da queda. Obrigado a vós, que não desdenhais de comunicar comigo. Nada receeis, pois bem o vedes, eu não sou mau. Quando pensardes em mim, não vos figureis o meu retrato pelo que de mim vistes, mas o de uma alma angustiada,
que agradece a vossa indulgência. A Deus, evocai-me ainda e orai a Deus por mim. Latour. Nós vemos aqui também uma sutileza de Jacques Latour. Não podemos imaginar que tenha sido por acaso que ele vai dar esta comunicação já tão modificado para o bem, no mesmo local, com o mesmo médium lá em Bruxelas, quando ele pela primeira vez se comunicou daquela forma tão violenta. Mas agora ele está tranquilo, ele próprio declara no início: nada mais receeis de mim, que estou tranquilo. Essa tranquilidade que dá a todos nós a compreensão da lei de Deus, a qual todos estamos submetidos, e as explicações profundas que o Espiritismo nos dá ao estudarmos essa doutrina abençoada, como fazemos agora. Eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte internauta, estudando Jacques Latour, no capítulo 6 da segunda parte, em que nós estamos estudando os criminosos arrependidos. Como não poderia deixar de ser, o nosso querido codificador Allan Kardec, diante desse depoimento, dessa transformação tão pungente de um espírito, não poderia deixar o nosso querido codificador passar a oportunidade sem deixar o seu estudo precioso, que ele próprio apõe ao final das descrições e de todas as comunicações de Jacques Latour. Kardec então acrescenta mais um de seus preciosos estudos, de suas preciosas notas. O que nos diz Kardec a respeito de toda essa trajetória que nós estudamos juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra? Diz Kardec: não se pode desconhecer a profundeza e a alta significação de algumas das frases encerradas nessa comunicação. Além disso, ela oferece um dos aspectos do mundo dos espíritos em castigo, pairando ainda assim sobre ele a misericórdia divina. A alegoria mitológica das Eumênides não é tão ridícula como parece, e os demônios carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem perante as modernas crenças, são menos racionais com seus cornos enforcados do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Neste trecho que acabamos de ler do texto precioso de Allan Kardec, nós vemos que ele faz referência às Eumênides. O que são Eumênides? Eumênides é uma tragédia grega de Ésquilo, que é considerado frequentemente como o pai da tragédia, um dramaturgo da Grécia Antiga. Eumênides faz parte da trilogia, ou seja, 3 peças, 3 dramas, chamada Oresteia, que inclui também, além de Eumênides, as tragédias Agamenon e Coéforas. Essa tragédia trata da consciência, trata do remorso. Eumênide, na mitologia, significa cada uma das fúrias com maiúscula, que atormentavam as almas dos condenados ao inferno. É por isso que Kardec aqui cita ou faz referência à alegoria mitológica das Eumênides. E ele, Kardec próprio, avalia que não é tão ridícula como parece essa trilogia, porque os demônios, carrascos oficiais do mundo invisível, que as substituem perante as modernas crenças, porque nós temos isso, inclusive em algumas linhas teológicas, os demônios são menos racionais com seus cornos enforcados do que estas vítimas que servem elas próprias ao castigo do culpado. Admitindo-se, segue Kardec, admitindo-se a identidade deste espírito, referindo-se naturalmente a Jacques Latour, talvez se estranhe
tão pronta mudança do seu moral, que nós viemos avaliando e comentando insistentemente aqui ao longo dos nossos estudos. É o caso da ponderação já feita, de que pode um espírito brutalmente mau ter em si melhores predicados do que o dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. Atenção a esta informação, esta lição de Kardec. Um espírito brutalmente mau pode ser, neste caso aqui, afirma Kardec, pode ser que um espírito brutalmente mau tenha em si melhores predicados do que a criatura ou uma criatura dominada pelo orgulho ou pela hipocrisia. Aqui a maldade, a hipocrisia e o orgulho avaliados em diferentes gradações pelo nosso querido codificador. Esta reversão a sentimentos mais benéficos indica uma natureza mais selvagem que perversa. Lembrando uma frase que Jesus disse a Pedro: Pedro, o homem é mais tenro do que perverso, a qual apenas faltava boa direção. Faltava boa direção, e aqui Kardec reforça a observação do próprio Jacques Latour a respeito de não ter tido acesso à educação, porque se ele tivesse tido acesso à educação, como também declarou outro espírito também criminoso arrependido, o Lemaire, ele não teria cometido esses crimes. E então diz aqui Kardec, apenas faltava boa direção ao espírito Lacour. Comparando esta linguagem com a de outro espírito, adiante consignada sob a epígrafe Castigo pela Luz, que é o que nós vamos estudar depois, é fácil concluir qual dos dois seja mais adiantado moralmente, apesar da disparidade de instrução e hierarquia social, obedecendo um ao natural instinto de ferocidade, a uma espécie de superexcitação, ao passo que o outro empresta à perpetração dos seus crimes a calma e sangue frio inerentes às lentas e obstinadas combinações, afrontando ainda depois de morto o castigo por orgulho. Este sofre e não o confessa, ao passo que aquele prontamente se submete, ou seja, Jacques Latour. Também por si e por aí podemos prever qual deles sofrerá por mais tempo. Diz o espírito Latour: eu sofro por causa desse arrependimento que me demonstra a extensão dos meus crimes. Aqui uma observação que Kardec faz a respeito da gradação dos defeitos sobre a maldade. Um espírito brutalmente mau está acima de um que é dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. O próprio Kardec nos apresenta antecipa um outro estudo que vamos fazer a respeito exatamente de um espírito que se enquadra nesta outra possibilidade, o espírito dominado pelo orgulho ou pela hipocrisia. E vemos então aqui qual é a diferença de reação do espírito diante do que a lei oferece a ele, ou seja, do que o espera no plano espiritual por força da lei, que é a lei de Deus perfeita e que é aplicada pelo próprio Deus de forma igual a todos nós. Esta reflexão devemos guardar na profundidade de nosso coração e de nossa mente, porque vamos dar ainda continuidade a mais este precioso estudo do nosso querido codificador Allan Kardec, a cujo coração neste instante
através de Jesus e de Maria, nós enviamos a nossa gratidão ao querido codificador. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.